Então, gente, vamos para o último vídeo, a parte de equilíbrio químico e neutralização, né? Parte de tamponamento, curva de tamponamento. Nessa parte, o que que tem? A gente tem a parte do equilíbrio acontecendo, então a ideia do equilíbrio é enquanto que os reagentes eles vão sendo consumidos, eles vão formando produto, até que chega num limite, ele fica em equilíbrio. Então não vai ter mais consumo dos reagentes e não vai ter mais formação dos produtos. Lembrando que reagente é o que está antes da seta, produto é o que está depois. Da parte mais importante que eu quero que vocês saibam é em relação à concentração. Então, eu vou mexer ou na concentração dos reagentes ou na concentração dos produtos, aumentando ou diminuindo. E a partir disso, a gente define se o deslocamento a partir dali, né, vai para a direita ou para a esquerda. Quando é de direita, é seguindo o caminho normal, né? Da esquerda para a direita. Ou da direita para a esquerda, que aí a gente fala só direita ou só esquerda, para não confundir muito. Então vamos lá, a ideia é que eu posso mexer nas concentrações. Concentração, a gente viu em sala que a sigla é esse colchete aqui, né? Então, concentração, eu posso mexer tanto de um lado quanto do outro. Então, eu vou fazendo aqui as seguintes situações. Eu vou pegar a concentração de cloreto de amônio, e eu vou mexer nele. Deixa eu só copiar aqui para poder facilitar o processo. Vou mexer em que sentido? Vou aumentar e vou diminuir. Então, em primeiro momento, se eu aumentar a quantidade de NaH4 NH4Cl, o meu equilíbrio ele vai se deslocar para onde? Se eu aumento um lado, eu viro para a direita para poder, no caso de vocês não vai ser direita, né? Porque está espelhado. Mas a ideia é que vai virar para o lado direito. Aqui detalhe, deixa eu tentar explicar melhor isso. Até expliquei na aula de sexta para a turma da noite. Eu acho que esse raciocínio foi bem bom. É como se a gente tivesse copos de água aqui, ó. Se eu estou em equilíbrio, a quantidade, vou botar em equilíbrio assim, tá? Estaria teoricamente igual, tá? Isotônico, igual a gente fala em biocel. O que que acontece? Se eu aumento a quantidade de água do lado de cá, do NH4, vou aumentar a quantidade de água do lado de cá. Então, estava aqui, deixa eu deixar preto, né? Vou aumentar a quantidade de água agora para cá. Aumentei. Tá vendo que agora não está mais em equilíbrio? Porque aqui está com muito mais água do que aqui? O que que vai ter que fazer? Vai ter que sair água daqui e jogar água para cá. Então vai deslocar para a direita, com o objetivo de fazer com que o lado de cá tenha a mesma quantidade do outro lado. A ideia é essa, né? Então, quando eu aumento a quantidade dos reagentes, o meu deslocamento sempre vai ser para a direita, no sentido de manter o equilíbrio de novo. Agora, e se eu diminuir? Se eu colocar agora um pouquinho mais para baixo, vou até criar um novo. Se eu tenho um copo d'água do lado de cá, que está em equilíbrio com o do outro lado, se eu diminuo a quantidade de água agora, o que que vai acontecer? Vai ter que sair água daqui para cá para poder equilibrar esse nível da água de novo. Então, a ideia é que quando eu diminuo a concentração de qualquer um, no caso aqui eu só tenho um reagente, né? Mas quando eu diminuo a concentração do reagente, o meu deslocamento vai para a esquerda. No sentido de que eu estou diminuindo a quantidade do lado de lá, logo eu vou precisar jogar água ali para poder equilibrar de novo. Agora, quando eu penso do lado dos reagentes, dos produtos, eu vou pegar qualquer um dos produtos, tá? Isso vale para os dois. Tanto se eu diminuísse NH3, ou se eu diminuísse HCl, ou se eu aumentasse um dos dois também. Não ia fazer diferença. Mas eu vou usar, puxar aqui o HCl, que eu gosto mais do HCl. Então, concentração de HCl. Lembrando que ia acontecer a mesma coisa se fosse o NH3, hein? E aqui eu vou botar HCl. Se eu aumento a quantidade de HCl, o que está acontecendo agora? Agora eu estou aumentando a quantidade do copo do lado de cá, estou aumentando a água do lado de cá. E aí nisso eu vou ter que jogar para a esquerda para poder regular essa quantidade de água. Então aqui vai para a esquerda. Vai, esquerda. A ideia é que eu estou aumentando a quantidade de água agora do lado de cá, ó. Aumentei aqui. Antes estava em equilíbrio,
tentar manter aqui o raciocínio, né? Estava aqui em equilíbrio, mesma quantidade, só que agora eu aumentei a quantidade de água aqui. Logo, para entrar em equilíbrio de novo, vou ter que jogar para a esquerda, para esse equilíbrio poder se estabelecer. Agora, se eu diminuo a quantidade de HCl do lado dos produtos, né? O que que vai acontecer? O deslocamento vai para a direita, porque eu vou estar diminuindo a quantidade do lado de cá, para poder manter o nível de novo, manter o equilíbrio, eu vou ter que deslocar o meu equilíbrio para a direita. A gente viu na aula também volume, pressão, né? E temperatura, mas a gente não vou cobrar isso na prova, não. Vou deixar só isso aqui mesmo, já é suficiente para vocês entenderem como que o equilíbrio funciona. Último assunto, Glória ao Pai, para acabar, é a curva de titulação. Eu falei tamponamento, né? Mas é curva de titulação. Então, está associado com neutralização. Então, a gente sempre soma dois elementos, um ácido e uma base, e aí a gente vai titulando, né? Que é aquele pinga-pinga da bureta. A gente abre a torneirinha, vai pingando devagarzinho até ter mudança de cor, de acordo com o indicador que a gente está usando. E aí depois a gente fecha a torneirinha. Parecido com o que a gente faz com gente que tem piscina em casa, né? Que eu não tenho piscina em casa. Enfim, opa, e aí, nisso, o que que acontece? Essa curva de titulação, ela demonstra para a gente a característica do ácido e a característica da base. Se eu tiver um ácido forte, uma base forte, o meu pH da curva de titulação vai ficar por volta de 7. E lembra que eu comentei com vocês em aula que é como se fosse um cabo de guerra. Se eu tenho um forte puxando de um lado e um forte puxando do outro, vai ficar no meio, que é o neutro, que é o pH neutro, né? Lembrando que o pH, quando ele é baixo, de 0 até 7, ele é chamado de ácido, igual a 7 ele é neutro, acima de 7 até 14 ele é básico. Então, a ideia é que se eu tiver uma base forte e um ácido forte, eles vão ficar puxando com a mesma força. Então, vai ficar a bandeirinha ali no meio, que é o caso dessa primeira situação aqui que eu tenho, ó, tá vendo? Aqui o ponto de equivalência está exatamente no meio. Então, aqui eu vou escrever, um ácido forte e uma base forte também. Os dois são fortes. Que aí os dois são muito fortes, o cabo de guerra fica ali no meio do caminho. O que que acontece agora nessa outra situação? Eu tenho que meu ponto de equivalência ele está um pouco mais para baixo, tá vendo? Então aqui é o 7 do neutro, aqui é para baixo, caracterizando um ácido, e aqui é para cima, caracterizando uma base. A ideia aqui, de novo, é um cabo de guerra, e essa bolinha do ponto de equivalência é a bandeirinha do cabo de guerra. Se aqui, nessa situação agora, do gráfico 2, a bandeirinha está indo para baixo, está indo mais para o ácido, quer dizer que meu ácido é forte. Então, eu tenho, no cabo de guerra, o ácido puxando muito mais do que a base. Então, nesse caso, meu ácido é forte e a base é fraca. Deixa eu arrumar aqui do lado de cá, que eu já não gostei do que eu escrevi. Lembrando que aqui a gente avalia o ponto de equivalência, que é exatamente esse elemento que está no meio, como se fosse a bandeirinha ali do cabo de guerra, né? Aquele negócio que a gente amarra assim no meio. E aí, se está puxando mais para o lado do ácido, mais para baixo, quer dizer que o ácido que é forte e a base é fraca, por isso que está meio que perdendo. E o último elemento aqui, a gente tem o ponto acima do 7. Acima do 7 é básico, né? Então, aqui, na última situação, como meu ponto de equivalência está mais para o básico, quer dizer que meu ácido é fraco e a base que é forte. Então, com isso, a base puxa mais para cima e aí consegue levar a bandeirinha mais para cima, tá bom? Gente, era isso. Desculpa aí ter gravado um pouco em cima para a turma de amanhã, mas eu acho que vai dar bom, tá? Qualquer coisa me escreva. Um beijo, beijo. Tchau, tchau. Bom domingo.